Agora a gente vai O pro que eu quadro... fiz no parlamento? A prestação de contas do seu vereador, da sua vereadora. Agora no Jornal da Fã. O Wendel Lessa já pulou na frente. A gente está no quadro O que eu fiz no parlamento. Essa prestação de contas para o eleitor também aracajuano, mas claro que Sergipe e Brasil estão nos ouvindo a partir de agora conversar um pouco com o vereador Pastor Diego. Vereador, primeiro mandato, né, isso como vereador pela capital sergipana. Qual é o balanço feito de uma forma geral desses 3 anos já como vereador de Aracaju? Bom dia, Antônio Cardoso. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Fã. Um abraço especial, querido Narciso, a Magna. Veja, eu tenho dito, Antônio, que esse final de legislatura agora é o momento de verdadeira prestação de contas, da gente apresentar o que foi feito. O vereador de mandato, ele não pode iniciar uma corrida para uma reeleição, recondução, apenas dizendo eu tenho interesse, não. Ele tem que apresentar de fato o que foi feito. E graças a Deus a gente conseguiu ter uma boa construção com projetos importantes aprovados para o povo de Aracaju, discussões importantes, projetos que realmente marcaram nossa cidade. Trabalho de fiscalizações que a gente realizou. Essa legislatura teve uma marca muito importante que foi a aprovação das emendas impositivas. Então, pela primeira vez na história do Parlamento de Aracaju, a Câmara Municipal passou a ter emendas impositivas, o que já era uma tendência nacional. A gente conseguiu aplicar em nossa cidade. Então, foi uma legislatura que produziu bastante, tem produzido, e a gente acredita que quem ganha com tudo isso é a população aracajuana. Perfeito. Falando dessas emendas aí, quanto foi e onde que essas emendas do pastor foram aplicadas? Olha, a gente já teve a oportunidade de realizar 2 anos de indicações, né? Primeiro foi em 2022 para 2023 e a segunda 2023 para 2024. Para 2023, eu vou listar aqui um relatório, depois eu falo sobre 2024. Vou dar um exemplo. As de livre destinação. 2023 a gente enviou para a PAI o valor de R$40 mil, para o Centro de Apoio ao HIV, para o Lar Cristão da Assembleia de Deus, para a Guarda Municipal, para aquisição de materiais, agora na parte de serviço, a gente indicou várias obras, como recapeamento do conjunto Celuta Porto, bairro Jabutiana, uma reforma de praça no bairro Suíça, recuperação de rua na rua José Luiz, bairro Soledade, rua Santo Antônio, no bairro Santos Dumont. Enviamos recursos também para a Secretaria de Esportes, para poder ter aquisição de materiais e incentivar muitos trabalhos sociais que existem na nossa sociedade. E a outra parte, que é de obrigatória destinação para a saúde, nós enviamos o valor de R$500 mil para o hospital universitário, para que o HU ele pudesse ter um investimento. Na verdade, o HU ele recebeu um pacote da Câmara Municipal. Os vereadores se somaram e a gente enviou um montante de quase R$8 milhões para fazer uma estruturação da nova ala que foi construída no hospital universitário, para que de fato a população pudesse ser atendida. E nesse ano também nós enviamos diversos recursos para a saúde, maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Lourdes Nogueira, enviamos para o Santa Isabel, enviamos para o Hospital São José, Hospital Cirurgia. O nosso mandato ele tem uma preocupação, atenção especial à saúde de nossa cidade, à saúde do nosso estado. Então nós enviamos e estamos acompanhando agora, fiscalizando a aplicação dessas emendas. Como o vereador falou, é uma nova era do Legislativo Municipal. Com essas imposições, dá um poder maior para o vereador aqui em Aracaju? Exato, é como acontece na Assembleia Legislativa, na LESE, já há muitos anos, né? O parlamentar, ele faz a indicação e o Poder Executivo, ele tem a obrigatoriedade de fazer essa aplicação. É bem verdade que tem que existir o diálogo para que seja feita a aplicação no momento mais estratégico, no ano que foi indicado, para que não fique como restos a pagar, mas o Executivo, ele é obrigado a executar aquilo que foi indicado. Antes das emendas, o parlamentar, principalmente o municipal, ele ficava com a sensação de ser um mero pedinte, um mero... Como acontece com... a gente assemelha muito a condição do advogado, é aquele que vai apenas pedir. Aquele que e recebe aguarda, a população e aguarda decisão superior. Mas a partir do momento que nós passamos a ter aqui na nossa realidade municipal as emendas impositivas, você passa a ter um pouco mais de autonomia. Porque você chega numa comunidade, identifica uma necessidade, pega aquela necessidade e já fala, ó, isso aqui vai ser prioridade. Quando eu fizer as indicações das minhas emendas, eu vou separar um recurso para poder fazer esse calçamento, para fazer essa recuperação asfáltica. A gente passou a ter mais autonomia e com isso traz mais valorização ao trabalho do Poder Legislativo.
A gente está conversando com o pastor, o vereador Diego. Esse é um quadro que eu fiz no parlamento. É um quadro de prestação de contas desse mandato, né? A gente já conversou com vários vereadores aqui. Hoje estamos conversando com o vereador pastor Diego. Então mande a sua participação, a sua pergunta, o seu questionamento. Afinal de contas, é para isso que o vereador está aqui, para ouvir a população também e prestar contas deste mandato. Mande no 9844 9970. 9844 9970. Mande a sua participação aqui para o Jornal da Fã. E falando em prestação de contas, a gente recebeu um briefing da sua assessoria, um briefing extenso, inclusive, né? 4 folhas. Só que a gente viu muitas proposituras ali. Isso. Dessas proposituras, o que é que o vereador indica como aquela que foi mais importante? A característica, né, do seu mandato. O que é que dá a característica do seu mandato dessas proposituras todas? Olha, Antônio, se você me perguntar assim, pastor, você consegue identificar qual foi o projeto mais importante? Eu vou dizer que nós temos projetos importantes. A gente sempre se preocupou em trazer projetos que tenham uma marca grande na vida da população. Eu vou dar exemplo. A gente aprovou 2 projetos voltados para a área de saúde emocional. Na verdade, 3 importantes voltados para a área de saúde emocional. Primeiro, que cria o programa de saúde emocional e habilidades socioemocionais na rede municipal de educação. Desde a aprovação desse projeto, a rede municipal de educação ela é obrigada, nas escolas municipais, a realizar um programa de saúde mental, de saúde emocional, que venha atender o aluno, o professor, o zelador, todos que compõem o ambiente escolar. Falando de saúde ainda mental, nós também aprovamos um projeto para que a Secretaria Municipal de Saúde ela crie um núcleo específico de psicologia para cuidar das pessoas que enfrentam problemas e sequelas ainda da pandemia. Uma Da verdade, Covid-19. uma verdade, Antônio, é que hoje a gente tem uma grande necessidade na rede municipal de cuidados com a saúde mental. A fila de psicólogo é extensa, a fila de psiquiatra é extensa. Nós precisamos, de fato, tratar essa questão emocional como prioridade de saúde pública, porque muitas pessoas têm adoecido. Então, nós aprovamos um projeto nesse sentido para a criação de um núcleo específico. Também aprovamos um projeto que obriga o município, como forma de valorização da vida, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, nós aprovamos um projeto para que a prefeitura instale, como já acontece em outros municípios, tela de proteção em pontes, viadutos e passarelas. Ah, pastor, mas vai impedir um suicídio? Traz uma dificuldade. A pessoa que infelizmente está passando por um momento como esse, uma dificuldade que ela encontre, pode ter certeza que já faz a pessoa refletir 10.000 vezes antes de tentar fazer uma besteira. Tirando desses projetos para a área de saúde emocional, que já foram aprovados, o projeto já é lei, nós também Isso apresentamos que eu ia perguntar, esses 3 que o senhor falou já são já lei. aprovados, já são lei. A gente também, Antônio, apresentou um pacote agora voltado para a área de segurança escolar. A gente viu no Brasil, infelizmente, de quando em quando, várias ondas de violência. Então, nesse sentido, nós aprovamos um projeto para que seja obrigatório, hoje já é lei, em cada escola do município de Aracaju é obrigatório ter vídeo monitoramento e botão do pânico. É importante registrar que o prefeito ele já fazia isso de forma espontânea e a gente trouxe um projeto obrigando. Cada escola nova que for construída ou creche é obrigatório ter o vídeo monitoramento e o botão do pânico. Além disso, apresentamos um projeto para que cada pessoa que pretenda adentrar o ambiente escolar, ela tenha que ser obrigada a fazer a sua identificação, a apresentar a justificativa para que possa adentrar nesse ambiente escolar. Recentemente aprovamos, Antônio, em primeira votação, um projeto que cria a política municipal da pessoa com autismo. A gente sabe que hoje o autismo é uma realidade em nossa sociedade. A gente precisa de uma política municipal para que a criança autista ela tenha fonoaudiólogo, atendimento psicológico adequado, psiquiatra, ela possa ter também todo acompanhamento devido no ambiente escolar. Então, nós aprovamos também esse projeto já em primeira votação. Aprovamos, já é lei, o projeto que cria a nossa lei a fim de garantir a liberdade de crença e a liberdade religiosa na cidade de Aracaju. É um direito constitucional, mas nós precisamos ter essa garantia local. A gente sabe que, infelizmente, hoje, no momento que nós vivemos, de tanta incerteza jurídica no país, é importante uma lei municipal que garanta, olha, em Aracaju existe sim um projeto que garante liberdade de crença, liberdade religiosa.
nós também, se você deixar, Antônio, eu vou falar aqui Sim. um relatório Por extenso. falar nisso, quem Porque também tem muita... fala bastante e vai falar com a gente a partir de agora é a Magna Santana, que tem uma pergunta para o vereador Pastor Diego. Magna, por favor. Obrigada, Antônio. Bom dia, vereador Diego. Uma grata surpresa na sua atuação. Meus parabéns. Vereador, eu queria relembrar aquele projeto seu, e eu lhe entrevistei, que foi a questão dos estacionamentos, né, que se cobrava caso alguém perdesse o ticket, que eu pudesse até falar sobre esse, e também um outro que o senhor também se destacou, que foi em relação aos taxistas, aos táxis chamados alternativos. E aí se gerou tanta polêmica, manifestação na porta da Câmara, mas gerou aquela expectativa. Não, nós fizemos a nossa parte, é o que os parlamentares dizem. Mas e o depois, e aquela história, né? E o day after, e o dia seguinte, e o pós? Né? Como acompanha isso? Como é que continua esse acompanhamento de algo que a Câmara deu o pontapé, mas e o depois? O parlamentar também acaba sendo responsável também, né? Por aquilo que ele também promove. E, rapidamente, uma outra coisa que se questiona muito, muitas leis são criadas, muitas leis são elaboradas e até mesmo aprovadas, mas depois elas ficam lá, no papel. E cabe, claro, ao Executivo o exercício, mas também de quem elaborou e de quem conseguiu aprovar essa fiscalização juntamente com a sociedade. Mas a gente sente uma falta muito grande disso, e leis muito importantes elaboradas e criadas no Parlamento Municipal. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa atuação. Magna, bom dia. A sua participação é sempre cirúrgica, né? Obrigado pela sua participação. Magna, primeiro eu vou falar sobre a questão do ticket de estacionamento. Eu estava conversando até com o Antônio Cardoso, antes da gente começar ao vivo, ele estava me perguntando sobre como é que estava essa situação. Nós apresentamos esse projeto proibindo os estabelecimentos comerciais, shopping center, de cobrar a multa pela perda do ticket na cidade de Aracaju, considerando que a multa ela é extremamente abusiva. E esse projeto gerou a maior repercussão, ele foi aprovado, ele foi sancionado pela Prefeitura de Aracaju, ou seja, teve o aval da Procuradoria da Câmara Municipal, teve o aval da Procuradoria do Município, foi sancionado. Depois de ser sancionado, ele entrou em aplicação durante um período de 3 meses, que gerou aquela repercussão toda na cidade de Aracaju. E nesse período, a Abracé, associação que representa o shopping center na cidade de Aracaju, eles entraram com ação judicial e fizeram um pedido liminar para que a lei ela fosse suspensa até o julgamento final, considerando o prejuízo que poderia causar ao shopping center se a lei fosse ilegal. O judiciário prontamente, quando recebeu essa ação, deferiu esse pedido e considerou que deveria ser suspensa a lei até a análise final do mérito. Diante disso, Magna, como é que nós estamos hoje? A lei ela está suspensa, só que ainda não teve o julgamento final pelo tribunal. Nós estamos acompanhando, fomos inclusive conversar com o desembargador, que é relator do processo, tivemos uma conversa com ele, apresentamos os nossos argumentos, explicando que o projeto não fere nenhuma questão de competência constitucional, porque qual é o argumento da Associação do Shopping Center? De que não seria competência da Câmara Municipal legislar sobre esse assunto. Agora veja, o argumento é de que a gente não tem competência, mas de outro lado, o Judiciário sergipano já consolidou o entendimento de que essa cobrança é ilegal, a multa é ilegal. Então, você, cidadão aracajuano e cidadã aracajuana, se você está me ouvindo agora, escute isso. Se você entra no shopping, perde seu ticket e é obrigado a pagar essa multa, no outro dia você procura a defensoria ou o advogado e entrar com ação judicial, você vai ganhar essa ação, porque o nosso judiciário já entende que a cobrança ela é ilegal. Então a gente só está fazendo facilitar a vida do judiciário e do cidadão de dizer assim, ó, se a cobrança é ilegal, que seja proibida. E o que a gente está vivendo é apenas uma discussão de que se a Câmara tem competência para legislar ou não, e enquanto isso o shopping continua cobrando, enquanto isso o consumidor continua sendo lesado, porque a prática é uma prática abusiva, a prática é uma prática vedada no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a primeira pergunta respondida.
A segunda pergunta sobre o táxi lotação, o transporte complementar alternativo, nós tivemos uma grande vitória para essa categoria que já existe, Antônio Cardoso, há mais de 20 anos na cidade de Aracaju. Então, nós tivemos uma vitória que foi o reconhecimento deles como um modal de mobilidade urbana na nossa lei orgânica do município. A gente alterou a lei orgânica, que é a lei mais importante da cidade, fazendo o reconhecimento como um modal, uma alternativa de transporte urbano, do nosso serviço de mobilidade urbana. Sendo aprovado, agora nós chegamos na fase de regulamentação pelo Poder Executivo. E aí nós já tivemos reuniões com o prefeito, inclusive tivemos uma reunião tem 15 dias, a gente sentou com ele, eu, vereador Ricardo Vasconcelos, vereador Breno Garibaldi, representantes das cooperativas, a gente sentou com o prefeito, abrindo um campo de diálogo para que haja regulamentação. Por quê? A partir do momento que essa classe de trabalhadores, eles passaram a serem previstos na nossa lei orgânica, não tem mais argumento jurídico nenhum para dizer que esses trabalhadores são ilegais. Ilegal é aquilo que não é previsto em lei. Eles estão com previsão legal, então eles são previstos em lei. Então o que precisa agora é de fato existir uma organização para que eles possam ter o seu direito de trabalhar legalmente garantido. E aí ficou o que Magna falou naquelas perguntas. Olha, mas isso pode atrapalhar o taxista, mas isso pode atrapalhar o transporte público. E com todo o carinho que eu tenho pelos taxistas, com todo o carinho que eu tenho pelo transporte público, não estamos criando nada novo. Nós não estamos hoje instituindo um trabalho. Nós estamos apenas organizando aquilo que já existe, aquilo que é uma realidade para que, de fato, os órgãos fiscalizadores eles possam atuar com segurança, eles possam ter o controle de fato do que está acontecendo. Então, Magna, respondendo, estamos avançando no diálogo com os representantes das cooperativas, com o prefeito Edivaldo Nogueira, com o secretário Renato Teles. Então, estamos em diálogo e eu acredito que essa regulamentação ela vai acontecer o mais rápido possível. E a terceira pergunta, deixa eu ver se eu me recordo. Me ajuda aí, Antônio Cardoso. Ela falou sobre a criação de novas leis, essa nova legislatura. Entendi. A terceira pergunta, Magna, foi sobre muitas leis importantes são criadas, são aprovadas e a gente não vê a efetividade. Você está certíssima. No ano passado, a gente teve na verdade, foi uma reunião de plenário onde nós concordamos que a Câmara ia criar uma comissão específica junto à mesa diretora para que ela pudesse fiscalizar a aplicação das leis aprovadas, para que não fosse uma lei tão importante aprovada e ela não entrasse em vigor em aplicação. Então, o nosso compromisso enquanto Parlamento Municipal, com o presidente Ricardo Vasconcelos, é a criação de uma comissão específica para fiscalizar a aplicação de cada lei. Então, vou dar um exemplo. Como é que vai funcionar? A comissão verificou que uma lei do vereador Breno Garibaldi, ela foi aprovada e não está sendo aplicada. Vai notificar a secretaria competente para que a secretaria ela explique o motivo da não aplicação e se for um motivo plausível, tudo bem, vamos aguardar. Se não for, a gente vai entrar, se for necessário, até nos caminhos judiciais para que a lei de fato seja aplicada. Senão, a sensação que dá é de que a gente está trabalhando em vão. Então, nós estamos acompanhando isso de perto. Perfeitamente. Respondidos os questionamentos da Magna Santana, realmente questionamentos muito pertinentes. A Magna sempre entra pontualmente para conversar conosco. Mas já são 7 horas da manhã, 54 minutos. Vereador, para não dizer que não falamos das flores, esse ano é um ano eleitoral. Você já demonstrou aí que existe um trabalho sendo feito na Câmara. Esse ano também pretende ir para a reeleição? Então, Antônio, nós estamos trabalhando para isso. O nosso compromisso primeiro nossa preocupação principal agora é com a continuidade do nosso mandato, ou seja, agora em 2024, realizar um trabalho ainda melhor. Então, a gente quer melhorar o tempo todo, porque a gente entende que quem ganha com isso é a população aracajuana, e nós temos a plena consciência de que essa reeleição, essa recondução, não passa apenas por pedir ou prometer um trabalho. Não, quem tem mandato tem que fazer a prestação de contas. Então, a nossa preocupação agora é ter um bom trabalho para poder apresentar, para que esse bom trabalho ele possa nos dar autoridade, ele possa nos impulsionar a essa reeleição. Então, estamos trabalhando sim com esse propósito de que a continuidade do nosso serviço seja importante diante daquilo que a gente tem se dedicado
a fazer pela população aracajuana. O vereador que hoje está no Partido Progressista, a gente está de malhas prontas para o União Brasil. E no União Brasil a gente tem Andra Moura como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. O vereador Pastor Diego, ele pretende apoiar o projeto de Andra Moura para a Prefeitura de Aracaju. Antes da resposta, nós falamos em nome da LG Soluções em Engenharia. LJ Soluções em Engenharias. Empresários e contadores, a LJ Soluções em Engenharia quer simplificar a sua vida, com equipe sempre pronta para acelerar a obtenção de licenças ambientais do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária de forma ética e ágil. Demonstrando compromisso inabalável com a qualidade, todas as burocracias serão eliminadas. Deixe a especializada equipe da LJ conduzir cada etapa, permitindo que você se concentre no crescimento do seu negócio. Confie na LJ para cuidar de tudo. Contate-nos hoje mesmo, 799-9689-1224 ou @ljsoluções.eng. LJ Soluções em Engenharia, fazendo o sucesso acontecer mais rápido. LJ Soluções em Engenharia. 7 horas da manhã, 56 minutos. Vereador, como eu perguntei, a gente vê inclusive nas suas redes sociais uma presença constante da deputada Yandra Moura. É realmente o projeto que o vereador pretende apoiar aqui em Aracaju? Antônio, nós já estamos apoiando, porque nós acreditamos que... Eu acredito muito na força da juventude, acredito muito que Yandra, ela apresenta essa renovação política da cidade de Aracaju, e ela tem comprovado isso com o mandato que ela tem feito de deputada federal. Foi isso um fator importante para que o meu agrupamento, a gente pudesse conversar com a Yandra, a gente pudesse entender a importância de acreditar nesse projeto, acreditar nessa candidatura, ou pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Então, nós estamos sim com a Yandra porque acreditamos que ela tem muito o que contribuir, tem muito o que trazer de renovação política para a cidade de Aracaju e já tem demonstrado a sua competência com o que tem feito em tão pouco tempo na Câmara Federal. Existe um entendimento errado de pessoas que acham que o público evangélico é totalmente unido ou conjunto. É um público amplo, muitas correntes, inclusive, do campo evangélico. Neste ano, outra pré-candidata que é muito ligada ao público evangélico é Emília Corrêa, vereadora, sua colega da Câmara Municipal. Existe essa quebra do campo evangélico para esta eleição? Você vê que o campo evangélico vai acabar se dividindo aqui em Aracaju? Olha, Antônio, essa sua pergunta é muito interessante. Veja, não significa necessariamente do fato de eu professar uma fé cristã, seja ela evangélica ou católica, que naturalmente eu vou ter o voto de todo agrupamento porque eu defendo uma fé. Eu penso que na política tudo tem que ser construído. Então, independente da fé que você professa, você precisa construir aquilo que você quer. Então, o fato da Yandra ela ter apoio de parte do segmento evangélico, o grupo do prefeito ter parte de apoio, a Emília ter parte de apoio, não significa dizer que é um agrupamento dividido. Por quê? Nós temos o segmento evangélico, tem uma causa principal. Nossa causa principal é o reino de Deus, é a pregação do evangelho, é falar do Senhor Jesus, é pregar um Jesus que salva, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo, voltará. Então, por essa causa, nós somos 100% ligados e unidos. A partir do momento que a gente fala da questão política local, cada um tem a sua visão, o seu entendimento daquilo que acredita que é o melhor para a nossa cidade. Então, enquanto causa, o segmento cristão ele é 100% unido porque a nossa causa é o evangelho. Mas enquanto trabalho local, cada um tem a sua forma de enxergar e entender aquilo que é melhor para a cidade. Perfeitamente. Está chegando no final do programa, são 7 horas da manhã, 59 minutos. Para a gente finalizar, vereador, pastor Diego, uma mensagem final nessa segunda-feira aqui no Jornal da Fã. Olha, eu quero deixar uma mensagem e agradeço o espaço, Antônio Cardoso, deixar um versículo da Palavra de Deus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vivemos um mundo, um sistema tão corrido, que tem tantas pessoas cansadas emocionalmente, não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Pessoas que elas dormem, ela acorda, mas já acorda exausto de tanta pressão mental. Eu deixo essa palavra de manhã dizendo que Jesus ele tem a paz interior que ninguém pode entregar. Jesus tem a paz onde às vezes você procura em tudo que é lugar e você não vai achar, porque só ele tem essa paz, Antônio, para o nosso coração. Então, que nesse dia
Jesus possa trazer paz ao seu coração, à sua casa e à sua família. Que Deus abençoe. Perfeito, a gente conversou com o vereador, pastor Diego, na manhã dessa segunda-feira, no quadro que eu fiz no parlamento. Essa prestação de contas dos vereadores, de uma forma geral, para contar, deixando, afinal de contas, estamos em um ano eleitoral, é o momento de prestar contas e se preparar, claro, que no final do ano tem eleições aqui no Brasil, em Aracaju também.